Você acha que a procrastinação é uma verdadeira pedra na sua vida? É difícil para você fazer o que deve ser feito até o final, sem adiar as suas tarefas? De fato, a procrastinação é um problema grave que atinge a todos nós. O hábito de deixar para amanhã é muito confortável e alivia a nossa barra momentaneamente. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que esse hábito é nocivo tanto para os seus planos quanto até mesmo para a sua saúde. O hábito de deixar para depois o que deveria ser prioridade em troca de um prazer imediato afeta a sua vida em diversos sentidos. Te afasta de um corpo saudável, esbelto ou do corpo dos seus sonhos, seja lá como ele for, da viagem dos seus sonhos, da casa que você talvez venha tentando comprar há anos, do carro novo que você sonha há tempo, mas não consegue economizar o suficiente para poder comprar, do concurso que talvez você queira passar, mas não tem conseguido ter a motivação para se manter focado nos estudos como deveria. Até do relacionamento saudável e feliz que você poderia ter com a sua família, seu cônjuge, mas que sempre perde para a televisão, para o jogo, para os amigos. Eu poderia passar aqui o dia inteiro falando do que você deixa de ganhar com a procrastinação, mas você não só deixa de ganhar, como você também perde. Você perde saúde a cada vez que procrastina uma tarefa. Como assim, Samantha, você deve estar pensando? Bom, pensa comigo um instante. O ato de procrastinar, de adiar algo que você sabe que precisa fazer mais uma vez, pode ser confortável naquele momento. Mas vamos ser sinceros. Você se sente de fato bem fazendo isso? A verdade é que isso faz com que nos sintamos cada vez mais ansiosos por adiar uma tarefa importante e que nós sabemos que nós não vamos poder fugir. E isso vai acumulando cada vez mais problemas para você, como dores de cabeça, talvez questões estomacais, estresse ou até mesmo casos mais severos, como um transtorno de ansiedade ou depressão. Além disso, pessoas que têm esse hábito também ficam doentes com mais facilidade, pois o alto nível de estresse é responsável por baixar as defesas do nosso organismo, abrindo espaço para gripes, viroses, resfriados e outras doenças infecciosas. Mas se procrastinar é tão nocivo, por que nós não conseguimos dar um basta nisso? Na verdade, o processo da procrastinação, ele é um vício. O nosso corpo se acostuma a construir padrões para gastar o menos de energia possível. Então, nós temos muitos hábitos que são automatizados pelo nosso sistema. Toda vez que a gente inicia uma tarefa, que a gente pensa em fazer algo novo, a gente sente uma energia interna, uma motivação, uma adrenalina que faz com que o nosso sistema receba informações positivas e quimicamente gere algumas substâncias que nos dão essa sensação de prazer. Porém, à medida que aquilo vai se tornando uma rotina, nem sempre o nosso sistema vai entender ainda isso como algo prazeroso. Então, meu sistema dopaminérgico, ele pode construir para mim um padrão que pode me levar a ter todos esses problemas que eu relatei para vocês até agora. Então, daqui a pouco eu me sinto tão confortável assistindo uma série na Netflix e isso me dá uma sensação de relaxamento instantânea naquele momento que me gera uma grande quantidade de dopamina e vai ser muito pouco provável que eu consiga me levantar dali para ir, por exemplo, para a academia malhar, se isso não gerar para mim a mesma carga química. Então, nós vamos nos viciando nesses padrões e esse vício, ele vai sendo construído ao longo dos anos. Por isso que vai ficando tão difícil, às vezes, a gente conseguir vencer esse padrão da procrastinação que se torna, de fato, um vício.
Em cada um de nós existe neurotransmissores e tem um específico que eu falei para vocês agora que chama dopamina. Então ele tem a função de levar para o nosso cérebro um marcador de sentimentos de prazer, de sentimentos de motivação. E isso faz com que a gente queira fazer coisas e não outras, certo? Então a dopamina atua principalmente em 2 pontos específicos do nosso cérebro. Na substância negra, que é na parte que controla as nossas emoções importantes, como a recompensa e o vício, e a área tegmental ventral, que há a concentração em média aí de 450 mil neurônios. Mas isso é um assunto para outro momento, eu não vou entrar muito no detalhe da neurociência agora. O que de fato é preciso você entender é que esses neurotransmissores, eles são responsáveis por nossas memórias, pelo nosso humor, pela nossa cognição, aprendizado, enfim. Tudo que acontece de fato na nossa vida são resultados deste conjunto de processos químicos. Então eu quero chamar atenção para 2 palavras: recompensa e vício. A razão número 1 que faz você procrastinar e desistir é porque você é viciado em recomeçar ou começar. Lembra aquela sensação de empolgação que eu falei quando a gente começa um novo projeto? Uma motivação de ir para academia, talvez a gente vá lá e compre roupas novas, ou de estudar, de organizar as finanças, aquele gatilho inicial, aquela vontade inicial que a gente tem quando a gente pensa em fazer alguma coisa nova. Essa sensação enche você de dopamina. E a empolgação de começar algo novo faz com que essa sensação queira que você busque, comprar suplementos, ir ao nutricionista, tudo que estiver em relação àquilo que você deseja naquele momento. A questão é que essa empolgação que faz você acordar cedo nos primeiros dias para ir para academia e fazer aquilo que tem que ser feito, ela começa com o passar do tempo a baixar. Depois que essa empolgação inicial abastece o seu cérebro de dopamina, ele deixa a gente muito empolgado. Mas 99% das pessoas não tem a mínima ideia de que isso está acontecendo. Como acontece e por que acontece. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. O que de fato a gente sente quando a dopamina vai embora? A gente desiste. Então, quando esse processo, esse gatilho, toda essa avalanche química, ela começa a passar, a gente desiste. As pessoas desistem. E aí, como é que a gente faz para voltar a sentir tudo aquilo novamente? A gente desiste e recomeça. Então, a gente desiste, organiza e recomeça do zero de novo. E aí, a gente começa a construir um ciclo, que é um ciclo vicioso. Ou seja, você viciou o seu cérebro em recomeçar e não percebeu que você fez isso. E agora, como que eu acabo com esse vício de procrastinar? Bom, eu preparei 5 dicas que podem te ajudar a começar a ter resultados já nos primeiros dias. Então, fica aqui comigo. Primeiro, não comece o seu dia procrastinando. Essa é uma regra. Às vezes, a maioria das pessoas já tem um primeiro pensamento procrastinador. E aí o dia se perde. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é focar no nosso ponto positivo, certo? Então, por exemplo, quando a gente usa o soneca do celular, que a gente vai ficando na cama, e aí a gente vai colocando lá mais 2 minutos, mais 5 minutos. O que a gente está fazendo? A gente está procrastinando. Aí, quando você percebe, se dá conta, você dormiu um pouquinho mais e já está atrasado mais uma vez para o trabalho. Então, a partir de amanhã, que tal você começar o dia ganhando? Esqueça o soneca, esqueça o celular, rede social, levante da cama na primeira tocada do alarme e faça simplesmente aquilo que tem que ser feito, certo? Dica número 2, feito é melhor que perfeito,
né? Eu já escutei essa frase não sei quantas vezes na minha vida, eu já disse essa frase não sei quantas vezes na minha vida. A busca pela perfeição, ela pode ser muitas vezes o que nos impede de começar a nossa jornada. Então, o momento perfeito, ele nunca vai chegar, mas o momento certo já chegou e é hoje e é agora. Pense que você pode melhorar o que está ruim, mas não pode melhorar o que ainda não foi feito. Dica número 3. Coloque atividades inadiáveis no topo da sua lista. Se você, por exemplo, quer ir à academia todos os dias, essa atividade precisa estar em evidência na sua agenda. Provavelmente essa deve ser a primeira coisa que você deve fazer no dia. Cuidado que, no entanto, para não colocar algumas prioridades demais, esse é um outro erro, né? Então tem que ter no máximo aí até uns 3 de números de prioridade, senão não dá para realizar tudo, ok? Dica número 4, recomeçar e eliminar as distrações. Então é preciso que a gente recomece o nosso padrão e identifique quais são as distrações que estão acontecendo no nosso modelo diário de atuação e elimine essas distrações. Todos nós temos gatilhos que nos fazem deixar as coisas para depois. Pode ser dormir, pode ser internet, pode ser comer, pode ser compras, enfim, cada um tem o seu. É importante que você analise o que tira o seu foco para eliminar essa distração da sua vida. Se você está tentando emagrecer, experimente, por exemplo, tirar da geladeira e da despensa o que não está incluso na sua dieta, ou mesmo desinstalar aplicativos de delivery, né? Até mesmo em alguns momentos passar por uma rua diferente daquela que tem o seu restaurante preferido. Se a internet te atrapalha na produção diária, quem sabe você pode tentar trabalhar por alguns momentos, pelo menos no offline, longe do celular, longe da internet. E dica número 5, busque ajuda para chegar até o fim. Algumas tarefas, elas podem ser difíceis demais para começar ou concluir, mas quando se tem um método em mãos, tudo fica mais intuitivo, mais fácil. É como se tirasse uma trave dos nossos olhos. Para a gente poder vencer a procrastinação de uma vez por todas, você precisa ter um plano detalhado para trabalhar esse vício de procrastinar e transformar isso num vício de concluir. E existem vários atalhos para chegar lá mais rápido. Se você se interessa pelo assunto e quer saber como é possível conquistar os seus maiores sonhos e se tornar uma pessoa livre da procrastinação nos próximos dias, então eu quero te convidar para conhecer o meu programa avançado, o desafio de 30 dias para dar adeus à procrastinação, do programa online Adeus à Procrastinação. Se você também está interessado em virar a chave e ser uma pessoa que realiza e que conclui as suas tarefas, ao invés de só começá-las, é isso que eu quero te propor a partir de agora. Eu vou te ajudar a seguir todo o método passo a passo para criar uma rotina blindada de procrastinação de uma forma simples e que já vem ajudando milhares de pessoas. Você pode fazer desse desafio no programa Adeus à Procrastinação junto comigo, certo? Então, nesse programa avançado, você vai aprender como executar o passo a passo desse desafio e eu vou te ensinar detalhadamente a montar o seu próprio ritual diário anti-procrastinação, a identificar os seus gatilhos de procrastinação, aquilo que te atrasa todos os dias e, claro, também a se proteger desses gatilhos. Eu vou te ensinar um truque de mestre para se manter focado em realizar e não em começar em qualquer que seja a tarefa e como deixar a sua nova rotina como vencedora no piloto automático sem esforço. Então a gente vai criar novos padrões, novos hábitos para que você possa fazer isso automaticamente. Então você vai aprender também como a procrastinação funciona, como ela atinge fisicamente o nosso corpo, como se antecipar a ela
e como criar um sistema de recompensa que vai fazer você deixar de ser viciado em começar para se tornar alguém viciado em concluir. Então, esse é o desafio que eu quero te propor para você entender como é possível terminar o ano com todas as suas metas cumpridas. No programa Deus a Procrastinação, eu vou te guiar nesse passo a passo com todas essas técnicas que eu desenvolvi ao longo de quase uma década estudando a mente humana. O que acontece na cabeça das pessoas que eram viciadas em procrastinar e como que transforma-se então para a gente ser viciados em concluir. Se você estiver interessado então em conquistar todos os seus maiores objetivos, quero te convidar para conhecer o Adeus à Procrastinação e experimentar a sensação de realizar todos os seus objetivos sem desculpas, sem deixar nada para amanhã. Espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.